Fala galera, bem-vindo ao canal da DevMedia aqui no YouTube. Hoje vamos falar sobre o curso de ASP.NET Signal Air. Essa é uma aula demonstrativa e o curso completo você pode pegar aqui nesse link da descrição, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e para receber as notificações dos cursos no nosso canal, clique aqui no sininho, tá bom? E não se esqueça, curta, compartilhe nas suas redes sociais. Boa aula! Comente também, tá? Começaremos o nosso curso de Signal R. Bom, desde o início da internet e ainda atualmente, se utiliza muito o modelo cliente-servidor, onde o cliente que está no navegador clica num botão ou link e essa ação, dispara uma requisição, ok? Para o servidor que responde a essa requisição com o conteúdo solicitado, Ou seja, o cliente, e o servidor. Aqui o cliente dispara uma requisição, um conteúdo, por exemplo, clica no botão, aí essa requisição vai para o servidor processa essa requisição e gera uma resposta para o cliente, ok? Esse é o modelo que mais é utilizado atualmente. Mas, esse modelo clássico, que na maioria das vezes utiliza o protocolo HTTP, Para quem não sabe, o HTTP é o protocolo de comunicação entre o navegador, Aqui, o browser e o servidor. Então essa comunicação aqui, é feita através de HTTP, Só que o HTTP, essa comunicação é síncrona, E apesar de funcionar bem, sempre temos um recarregamento total da página com a informação que foi recebida, Ou seja, quando o cliente clica aqui, ok, ele recebe uma resposta aqui do servidor de uma página completa, E isso, claro, que gera, um tráfego a mais, ok? Que poderia ser evitado, Porque às vezes você só quer, por exemplo, o nome, Aqui, digamos que o cliente aqui solicita o nome de uma pessoa, Então ele vem, faz uma ação aqui, o servidor processa, só que o servidor, ao invés de retornar somente a string com o nome, ele vai retornar uma página inteira, uma página HTML inteira, não apenas o nome, Isso é devido às limitações do HTTP, Então veja aqui como o HTTP funciona. Essa figura deixa bastante claro. Então o usuário aqui, o cliente faz uma requisição, Essa requisição é transmitida para o servidor faz o processamento, Gera a resposta, que é transmitida para o cliente aqui, que novamente faz uma requisição, Essa requisição é transmitida para o servidor faz um processamento, Gera a resposta, que é transmitida para o cliente e assim indefinidamente, Até a interação entre o cliente e o servidor for finalizada, ok? Então veja aqui, cliente, servidor e tempo. Essa figura ilustra muito bem. Bom, mas claro, como vocês já devem ter percebido, em alguns sites do Google, Facebook, etc., que há algum tempo, veio o Ajax, que resolve em parte esse problema, da resposta do servidor vir com muita informação adicional e não apenas a informação que necessitamos, O Ajax resolve em parte esse problema, O Ajax,
que ele faz? Que ele faz, né? Ele cria uma camada intermediária, olha aqui, né, de comunicação entre a interface do usuário, né, entre o navegador e o servidor, tá? Olha aqui, ó. Então aqui nós temos no lado do cliente uma camada intermediária que é o AJAX, tá? Ó. Cliente, servidor, em função do tempo aqui correndo, tá? E aqui nós adicionamos essa camada do AJAX, né, entre o navegador e o servidor. Veja que o processo comum, né, é cliente, servidor. Não tem nenhuma camada aqui intermediária. Isso aqui é o tempo. Com o AJAX nós temos uma camada intermediária, tá? E o AJAX funciona com JavaScript e XML, tá? Que é muito utilizado, como eu já disse, pelo Google, Facebook, Microsoft e outros grandes sites. Mas mesmo usando o AJAX, nós vamos encontrar muita dificuldade para desenvolver aplicações web que funcionem em tempo real, que sejam multi-usuários e assíncronas, tá? E isso se deve ao fato, tá, do protocolo HTTP. Veja que o AJAX aqui ainda vai funcionar sobre o HTTP, tá? O HTTP não é orientado a tempo real, né? Na verdade, o HTTP funciona no modelo, como eu já disse aqui, né, ó, requisição, resposta, ou seja, toda requisição fica aguardando uma resposta, né? E assim fica difícil de você ter uma comunicação em tempo real, ok? Com esse modelo requisição-resposta é muito difícil você fazer aplicações em tempo real. Continuando na evolução da comunicação entre o navegador e o servidor, temos o WebSocket, que é uma API, né, uma API desenvolvida pela W3C e que basicamente consiste em criar uma conexão persistente entre o cliente e o servidor, tá? Sendo necessário sempre tomar iniciativas para manter a conexão aberta, tá? Então, o WebSocket, ao contrário aqui, né, do modelo requisição-resposta, né, que nesse modelo aqui, veja que a conexão só é aberta quando se gera, né, uma requisição e quando se tem uma resposta. Aqui, no WebSocket não. Está sempre aberto, né, para os dois lados, até que um dos lados, né, fecha esse canal de comunicação, tá? Mas o problema é que o WebSocket possui uma especificação complexa que ainda não foi totalmente implementada pelos navegadores, né? Ou seja, não é universalmente aplicável, ok? E isso gera uma certa limitação para nós desenvolvedores, né? Já que se a gente utilizar aí o navegador Google Chrome, vai ter algumas coisas do WebSocket pronta, outras não. O Internet Explorer é a mesma coisa, Firefox é a mesma coisa, ok? Então, como não está pronto, né, o WebSocket nos navegadores, isso dificulta, né, a utilização dele. E como eu já disse, né, o WebSocket também é difícil de ser utilizado, ainda mais com as tecnologias da Microsoft, como o Internet Explorer, o ASP.NET, tá, e etc. Atualmente, nós temos aí várias iniciativas que estão sendo estudadas e desenvolvidas no sentido de prover aí uma comunicação em tempo real e assíncrona, né? Mas o Signal Air possui a vantagem de já estar integrado à plataforma ASP.NET e de ser de simples utilização. Tá? Então, olhem aqui.
temos aqui a camada ASP.NET, né? E acima dele, né, do ASP.NET, nós temos aí os WebForms, o MVC, as Web Pages, Web API e aqui está o SignalAir. Ok? O SignalAir foi originalmente um projeto pessoal de 2 funcionários da Microsoft, membros do time de desenvolvimento do ASP.NET, mas que depois foi integrado ao ASP.NET juntamente com outras tecnologias como o MVC. Mas para definirmos aí o SignalAir, nós podemos dizer que ele é uma biblioteca desenvolvida pela Microsoft e que tem o objetivo de criar de modo simples aplicações web ASP.NET que permitem a interatividade em tempo real, de modo assíncrono e que suportem multi-usuários. Ok? Então, o SignalAir permite você fazer aplicações web que funcionam em tempo real, isso é muito importante, né? Assíncrono, ou seja, que não fica dependendo de nenhuma resposta, né? Vai processando aí paralelamente, e que suporta multi-usuários, né? Ou seja, permite aí que vários usuários utilizem a aplicação aí ao mesmo tempo, concorrendo pelos recursos do servidor. Explicando de uma outra forma, né, ainda mais didática, com o SignalAir nós podemos desenvolver aplicativos web com comunicação em tempo real, né, bidirecional, né, ou seja, tanto o servidor como o cliente podem trocar informações um com o outro, né? Não é nem só do cliente para o servidor, né, nem do servidor para o cliente. Isso funciona dos dois lados, cliente-servidor e servidor-cliente. E assíncrona, né? Ou seja, né, o que é assíncrona? Não precisa haver sincronização prévia entre a comunicação do servidor e cliente e vice-versa. Ok? E uma das perguntas que vem à nossa cabeça, né, depois dessa explicação é: qual a utilidade do SignalAir nos meus projetos? Bom, à primeira vista o SignalAir pode parecer aí um recurso avançado e de utilidade limitada. Mas, na verdade, o SignalAir é extremamente útil, principalmente quando queremos desenvolver aplicativos web que oferecem uma boa experiência de uso ao usuário final, né? Por exemplo, você, né, já reparou que muitos sites e aplicativos web do Google, né, da Microsoft e da Apple possuem uma interface onde, quando clicamos num botão, quase que imediatamente obtemos uma resposta relativa à ação desse botão, né? E se você reparar bem, vai ver que durante esse processo não ocorreu nenhum recarregamento da página, né? Ou seja, não foi realizado nenhum postback. Então você clica e recebe uma mensagem relativa à ação do clique, né? E a tela não foi redesenhada, não aconteceu praticamente nada assim, né? Somente a mensagem apareceu para você. Por exemplo, né, você está no Google Docs, você vai lá salvar um documento, né? Você só recebe a mensagem que o documento foi salvo, né? Não tem um recarregamento da página. E isso torna a experiência, né, do usuário final muito melhor do que quando você pega, clica e aí espera, né, aquela resposta do servidor e a página ser recarregada. Isso, hoje em dia, né, é algo que está caindo em desuso, né? Principalmente devido ao Ajax e agora as novas tecnologias como o SignalAir. Para se fazer, né, esses aplicativos, né, com essas interfaces boas como do Google Docs, né, por exemplo, é necessário uma comunicação em tempo real, né, entre o aplicativo e o servidor. Essa comunicação tem que ser bidirecional e assíncrona, né? Ou seja, você clica e já recebe a resposta do servidor
e não precisa mandar um comando para o servidor e ficar esperando depois, né, a resposta do servidor para esse comando, ok? E aí então é que entra o SignalR, né? O SignalR permite você criar aplicativos web com essas interfaces, né, que apresentam, né, uma usabilidade muito melhor para o usuário final, né? Mas como o SignalR funciona? Bom, de forma resumida, o SignalR funciona de modo, né, a criar uma impressão que existe uma conexão persistente aberta entre o cliente e o servidor, né? Desse modo, o SignalR se encarrega de determinar qual a melhor técnica disponível para se estabelecer uma conexão entre o cliente e o servidor e manter ela aberta de forma automática, tá? Mesmo que seja necessário se reconectar sempre que necessário. Veja que tudo isso é feito de maneira transparente para o desenvolvedor e integrado em ambos os lados da comunicação. Ou seja, você como desenvolvedor não tem que ficar se preocupando, né, qual é o protocolo que está sendo utilizado por debaixo, né, do SignalR, nada disso. O SignalR vai escolher, tá, qual é o melhor modo de manter essa conexão aberta, tanto do lado do cliente como do lado do servidor. E isso facilita muito o trabalho de nós desenvolvedores, como vocês vão ver nas próximas videoaulas, ok? Vou mostrar aqui a imagem, né? Aqui, ó, SignalR, conexão, né? Então ele pode usar aqui, ó, WebSockets, Service and Events, Forever Frame, Long Polling, né? Ele vai usar o que for necessário para manter essa conexão aberta. Só que tudo isso daqui é transparente para você desenvolvedor. Na verdade, você nem precisa saber o que é um WebSocket, né, um Forever Frame, etc. Tá? Você só precisa saber como criar essa conexão aqui com o SignalR, que é muito simples. Tá? Bom, o SignalR oferece dois diferentes níveis de abstração sobre o transporte utilizado para manter a conexão entre o cliente e o servidor. Então, veja aqui ó, o nível de abstração, aqui os protocolos de internet, de transporte, né? Isso daqui a gente não precisa estudar, não precisa saber, né? Quando estamos utilizando o SignalR, somente esses dois aqui que vamos estudar com o SignalR, tá? Já que isso daqui tudo é feito, né, controlado automaticamente pelo SignalR. Então aqui nós temos o nível de abstração, né? Bom, os dois níveis de abstração do SignalR são o Persistent Connections e os Hubs. Vejam que o Persistent Connections está abaixo do Hubs, né? Ou seja, os Hubs são mais fáceis de serem utilizados do que os Persistent Connections, tá? Os Persistent Connections, né, ou conexões persistentes, eles estão mais próximo, né, aqui dos WebSockets, né, dos Forever Frames, né, Long Polling e dos protocolos de internet, enquanto os Hubs estão mais distantes, né? Então vejam aqui, ó. A diferença, tá, entre eles nós vamos ver durante o nosso curso, tá, de SignalR. Nós vamos ver como ambos os níveis de abstração funcionam no SignalR. Do lado do servidor, tá? Falando agora da parte prática, o SignalR pode ser executado em qualquer sistema operacional capaz de rodar o ASP.NET 4.53, tá? Pelo menos. E isso inclui aí o Windows Server 2008 R2, né? Release 2 ou superior, o Windows 7, o Windows 8, o Windows Azure, ok? Então, só para vocês terem em mente que o SignalR não vai funcionar em qualquer
servidor web, ok? Precisa ser um servidor web que seja capaz de rodar o ASP.NET 4.53. Atualmente, o SignalR, tá, está na versão 2 e pode ser utilizado juntamente com o Visual Studio 2013, que será a nossa ferramenta padrão para os nossos projetos de SignalR durante as nossas videoaulas. Tá? Bom, aqui, o site, né, do SignalR, né, o site padrão, digamos assim, a casa do SignalR, é o site www.aspnet/SignalR, ok? Aqui vocês vão encontrar aí downloads do SignalR, né, exemplos, como utilizar, fórum e etc. Ok? Nessa primeira videoaula do nosso curso de SignalR, fizemos aí uma introdução ao SignalR, o que é o SignalR, né? Qual a motivação para se utilizar o SignalR. E nas próximas videoaulas vamos mostrar aí o funcionamento do SignalR através de projetos práticos, ok? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.